Olá, seja bem-vindo. Está no ar o 27 Segundos pela RCTV, canal 27 da NET Digital. Eu sou Hermes de Luna e vamos direto às imagens do que foi notícia, o que virou manchete no dia de hoje em 27 segundos pelas lentes da RCTV. Hoje aqui nos estúdios da RCTV, ao vivo, eu vou conversar com o professor espanhol Ignacio Alois Pons. Ele que é um representante no Brasil dos Senior Games. Pela primeira vez na sua história, esses jogos voltados a uma faixa etária acima dos 50 anos pode ser realizado aqui no Brasil, mais precisamente na Paraíba. E isso depende ainda de alguns acertos com empresas públicas, privadas, instituições públicas também. A gente vai conversar sobre tudo isso e mais, esse intercâmbio que tem muito brasileiro fazendo com a Espanha, inclusive com as universidades espanholas, inclusive nessa área esportiva. Boa noite, professor. Seja bem-vindo aqui ao 27 Segundos da RCTV. Obrigado por nos receber aqui em sua casa. Bom, o professor, como vocês já perceberam, fala aí um portunhol. Sim. Né? Já está acostumado com o Brasil, já teve outras oportunidades aqui, não é isso, professor? Já temos sim a grande possibilidade de intercâmbio em muitos aspectos, no aspecto esportivo, também no aspecto universitário, que nos permite tentar desenvolver este portunhol que estamos puxando por melhorar, não? Sim, não é sim. fácil. Mas está bem, já é bem compreensível sem o que o professor fala. Mas, professor, o que são exatamente Senior Games? Bom, a Senior Games a National Senior Games es una organización que nació en los Estados Unidos hace más de 30 años con el propósito de organizar una estructura que con la excusa do esporte se consiguiera desenvolver una integración de la sociedad, una calidad de vida mejor para las personas de acima de 50 años y que se consiguiera dar para esas personas un objetivo en su diaria práctica de deporte, ¿verdad? Ese fue el inicio. Los primeros juegos fueron hace 31 años exactamente en San Luis. Asistieron 2.500 personas a los primeros juegos y 100.000 espectadores. Hoy los Senior Games de los Estados Unidos se hacen en 53 estados, siendo el estado más popular de todos el estado de Florida, donde se desenvuelven 21 juegos municipales para clasificar para el estadual, para clasificar para el juego nacional de las Senior Games, que tiene un tope de 14.000 atletas que pueden participar. Tá. Aqui, os brasileiros já estão participando desses jogos? Bom, nós temos uma relação desde o ano 2009 com a National Senior Games dos Estados Unidos e como estamos relacionados com os clubes de Brasil, desde o ano 2009 já estamos levando atletas a participar com uma autorização especial a los Estados Unidos. A partir de agora, os atletas que quieran participar en los National Senior Games dos Estados Unidos tienen que pasar necesariamente por los Brasil Senior Games. O sea, que ya no tienen esa libertad que había antes, que no era una libertad absoluta, era una cuestión provisoria de que a National Senior Games dos Estados Unidos desenvolviera la internacionalización del conceito, ¿verdad? Certo. Quais são os tipos de modalidades? Bom, as modalidades são as mais típicas: futsal, basquete 3x3 e shot, vôlei, golfe, tênis de mesa, atletismo com algumas pruebas, natação, corrida de rua, caminhada, bochas, bolão, ciclismo, alguna idea que tenemos de incorporar arco y flecha, que son esportes que están teniendo un desenvolvimiento en esa falla etaria interesante en todo el mundo y que Brasil no es la excepción. Y bueno, y algunos otros esportes que pueden ser de interés para Brasil, que podemos eventualmente incluirlos, porque esta es una estructura absolutamente amadora, ¿no? No se procura la competición por la competición misma. La competición
esportiva es la excusa para que as pessoas consigam se integrar e consigam desenvolver hábitos saludáveis de vida. Tá, o objetivo maior é esse, fazer um hábito saudável da vida, né? Totalmente. Porque, de uma forma geral, a população brasileira está envelhecendo, né? Há uma preocupação, inclusive, com a reforma da Previdência nesse sentido, porque a população brasileira está num período de maior longevidade. Totalmente. Isso é um fenômeno que ocorre praticamente no mundo todo, né? Totalmente. E a qualidade de vida de que as pessoas possam praticar esporte acima de 50 anos tem a ver com essa longevidade, Totalmente. contribui com a expectativa de vida. Totalmente. Tenemos que tener presente, por ejemplo, que en Brasil, en el año 2045, las gráficas van a se cruzar. Hoy en día, Brasil tiene una población mayor de personas de menos de 16 años que personas de más de 50 años. Pero en el año 2045 esas gráficas se van a cruzar. Entonces, eso va a obligar a tener un hábito diferente en cuanto a la atención del Estado para con la falla etaria de personas de encima de 50 años. Es muy probable, porque varios estudios así lo indican, que la pasividad, el aposentamiento, perdón, no sé si se habla de ese jeito, solamente va a ocurrir en un futuro después de los 70 años. Entonces, las personas tienen que tener un hábito de vida saludable que le permita, de ese jeito, poder estar en condiciones de afrontar as formas de vida de futuro que vão a mudar muito em relação a lo que são hoje. Por que escolher a Paraíba para a realização dos Senior Games, desta edição dos Senior Games? Bom, nós temos já o conhecimento de lo que aconteceu nos Estados Unidos, que o estado de Flórida se convirtió en el estado más importante de los Senior Games nos Estados Unidos. Y Paraíba tiene condiciones muy similares en cuanto a que la persona no solamente venga a hacer la actividad esportiva, sino que también pueda hacer un turismo, ¿verdad?, con un servicio adecuado, con una naturaleza que permita a ellos realmente disfrutar de ese viaje, no solamente en el aspecto esportivo, sino también en un aspecto de hacer turismo, integrar, y até muchos ficar morando en su pessoa o en Paraíba, porque es un estado que tiene unas condiciones de clima, ¿verdad?, y de naturaleza que sin duda invitan a las personas a morar. Yo estoy muy feliz de conocer Paraíba y João Pessoa, porque encuentro que tiene unas condiciones notables para desenvolver unos hábitos de vida saludable y una integración social que realmente va a dar el placer de vivir en una ciudad como João Pessoa. Eu pessoalmente tive uma experiência fazendo meu Cooperzinho lá na praia, né? Encontrei um espanhol que é um chefe de cozinha, tem restaurantes na região da Espanha, agora não me lembro, que já faz um tempo que eu conversei com ele, no ano passado, no início do ano passado, e ele disse que veio passar umas férias aqui, se encantou, comprou um apartamento aqui, casou aqui com uma paraibana e vem aqui todos os anos, mas cuida lá do restaurante, tipicamente espanhol. Ele me disse a região da Espanha, mas agora sinceramente não me lembro mais, mas diz que todos os anos passa férias aqui. Porque a Paraíba, segundo ele, atrai muito esse perfil de europeu, né? De uma certa idade, já com a vida tranquila, com os filhos criados, financeiramente já também resolvido. Então isso faz com que as pessoas procurem locais como João Pessoa. Exatamente. Las estadísticas nos Estados Unidos es que cada vez que acontece un juego nacional de Senior Games en o estado de Florida, un 15% de las personas que participan de esa competición retornan o estado de Florida como turistas. Que eso es digamos, un retorno a las ciudades, al estado, ¿verdad? Si hacemos que los Senior Games se concreten aquí, en el estado de Paraíba, y eso va a traer para el estado no solamente el movimiento turístico del evento, sino el movimiento turístico del después, de lo que acontece con esas personas que quedaron encantadas con el estado y tienen la oportunidad de voltar. Además de eso, un Senior Games tiene que tener presente que es un juego nacional para las personas de encima de 50 años. Las personas encima de 50 años movimentan en Brasil 1.63 trillones de reais
es la faixa etaria más sólida y que tiene las mejores condiciones para hacer investimentos en todos los aspectos. Entonces, un estado como el estado de Paraíba no debería perder esta oportunidad de sediar un evento que puede ser de interés de un núcleo de población brasileira muy grande. Al mismo tiempo, nuestras expectativas que si el estado de Paraíba abraza esta idea, hacer un plano de 4 años para en el año 2020 hacer el International Senior Games, porque la organización tiene cada 2 años un International. En el International Senior Games, lo que nos podemos fornecer solamente los Estados Unidos serían 7.500 atletas que vendrían a participar. Imagina recibir durante 2 semanas en el estado de Paraíba 7.500 personas solamente de los Estados Unidos, sin hablar de otros países como México, sí, República Dominicana, Puerto Rico, que já fazem parte da organização dos Senior Games. Ok, estamos conversando com o professor Inácio Pons, da Espanha, está aqui na Paraíba como representante do Senior Games. Daqui a pouco a gente retoma essa entrevista com o professor, falando mais sobre os aspectos desse intercâmbio entre Espanha e Paraíba, entre espanhóis e paraibanos. Fique ligado, a gente vai ao intervalo e volta em seguida, é rapidinho. De volta com 27 segundos, hoje conversando com o professor espanhol Inácio Aloaz Pons, representante aqui no Brasil do Senior Games, que deve ser realizado na Paraíba. A expectativa é essa, torcemos para isso, pessoas com mais de 50 anos de idade participando, eu poderia assim dizer, uma mini-olimpíada, né, esa generación. Es una olimpiada de personas de más de 50 años, porque en una olimpiada hay que pensar que participan 10.000 personas. Sí. Y aquí tenemos una estructura, conforme a nuestros manuales, que podemos admitir hasta 14.000 personas participando. Ten que tener en cuenta que en Brasil, si usted toma solamente 5 ciudades, que son Recife, Belo Horizonte, Río de Janeiro, São Paulo y Porto Alegre, hay 17 millones de personas de más de 50 años. Y según el Ministerio de Deporte, el 25,6% de esa población hace esporte, hace actividad esportiva. Significa que hay 4.200.000 personas en 5 ciudades que hacen actividades esportivas, que hacen fútbol o basquete o vóley, ¿verdad? Es muy grande la población de acima de 50 años que Brasil tiene practicando esporte, por lo cual, sin duda, sediar un juego en el estado de Paraíba es sediar un evento que va a atingir en un número muy grande de población de Brasil y que oportuniza al estado de Paraíba abrir las puertas a todos los brasileños que integran ese 25,6% que faz esporte, esos brasileiros de mais de 50 anos que fazem esporte. Bom, professor, o senhor é espanhol. Gostaria de que o senhor falasse um pouquinho da sua visão para a estrutura que o senhor aqui encontrou dos equipamentos aqui na Paraíba. O senhor já deve ter visitado alguns equipamentos esportivos, turísticos, o centro de convenções, acho que o senhor já passou por lá, ou pelo menos já tomou conhecimento da estrutura. Sim. A Vila Olímpica, o senhor também já deve ter conhecimento, o próprio campus universitário, o que lhe pareceu? Apto para lo que nós queremos desenvolver. Nós vamos a desenvolver um jogo que, como falava para você, é um jogo que é amador, que la voluntad de este juego es integrar a las personas. Las condiciones que tiene el Estado son suficientes como para poder sediar este juego, porque tiene los elementos necesarios para eso. A más de eso, también tiene una fuerza en las universidades para suministrar todo lo que son voluntarios y staff para poder atender y toda esa masa de personas que podría llegar a Paraíba, y también para desenvolver una cosa que es importante, que nos interesa mucho que se desenvuelva, que son pesquisas junto a ese grupo etario. No es fácil tener
personas que practican esportes de acima de 50 años, todas juntas en una misma ciudad, en un número suficiente como para desenvolver una pesquisa. Y Senior Games fornece eso también como un legado a quien organiza los Juegos, la posibilidad de desenvolver pesquisas que pueden ser publicadas y traer más conocimiento sobre una faixa etária que cada día es más importante para el desenvolvimiento de la sociedad brasileira y mundial. Derruba alguns mitos também, né, da faixa etária. Totalmente. Bom, o senhor disse que é professor, representante, professor de uma universidade da Espanha, que é uma das únicas universidades, pelo menos que eu conheço, que tem um certificado da Liga Espanhola Profissional de Futebol, é isso? Totalmente. Nuestra universidad tiene un acuerdo con la Liga de Fútbol Profesional de España para todo lo que es el desenvolvimiento del conocimiento y también el desenvolvimiento de tecnología aplicada al fútbol. Nos venimos trabajando desde hace muchos años junto a la Liga. Tenemos diversos cursos que hacemos con la chancela de la Liga de posgraduación y también técnicos. Somos también la única universidad que está autorizada para desenvolver en no Brasil el curso de entrenador de fútbol válido para la Comunidad Económica Europea. Como vos bien debes conocer, un técnico que se formó en Brasil no puede viajar a Europa y ser técnico de fútbol. Él tiene que hacer un curso lá. Bueno, nós podemos hacer que ese curso aconteça aquí. Estamos tentando también aquí en el estado de Paraíba hacer algunas aproximaciones para tentar que ese curso se pueda también desenvolver aquí en el estado de Paraíba. Vamos a aguardar a ver si tenemos éxito también en esa gestión. Certo. Qual é a universidade, professor? Universidad Católica de Múrcia. De Múrcia. E lá tem intercâmbio também com universitários brasileiros? Tenemos muchos brasileiros, tenemos alrededor de 150 brasileiros que están estudiando lá. Si bien hoy a mayor cantidad de público universitario estudiante universitario que se recibe son asiáticos, pero siempre tenemos el placer de recibir muchos brasileiros. Somos una universidad muy esportiva. Entonces, en nuestro time de basquete tenemos 2 brasileiros, en el time de fútbol, que tenemos un time en la segunda divisional A, también tenemos 2 brasileiros también haciendo parte de nuestro time. Y también tenemos algunos brasileiros que hacen parte de otros esportes como gimnástica, natación y otros teams que tenemos en nuestra universidad, que bueno, que Brasil siempre tiene cualidad en esporte, además de cualidad en la educación, y estamos muy felices de tener ese intercambio, esa parceria continua con o Brasil. Bom, deixa eu registrar aqui a audiência do blog Recordar Faz Bem, do meu amigo Clilson Júnior, está por aqui também, do Paulo Carvalho e do Adalberto Ferrari, do Adonis, que estão nos acompanhando aqui, e o Inácio Queiroz, advogado, também está me acompanhando. Nessa área jurídica, professor, tem intercâmbio na universidade? Tenemos intercambio. Hace algún tiempo ya la San Judas Tadeus Universidad San Judas Tadeus de Porto Alegre, sí. Ellos se interesaron mucho en realizar un intercambio todo en lo que es derecho comunitario. Como se sabe, el área de derecho dentro de lo que es la Comunidad Europea mudó mucho con esa integración. Entonces eso fornece de un conocimiento muy amplio para otras regiones del mundo donde no se ha conseguido aún la integración de países. Y entonces en esa área, por ejemplo, hemos tenido mucho desenvolvimiento en parcerías con tanto con Brasil como con Colombia, México, Perú y algunos otros países de la región. Y también hemos tenido intercambios interesantes en todo lo que es técnica forense y criminología desde el punto de vista legal y de la abogacía. Bom, o jovem brasileiro que quiser ir hoje fazer um intercâmbio lá na Espanha, nas universidades, não só de Múrcia, mas também de outras localidades, ele vai encontrar muita dificuldade por conta dessas mudanças geopolíticas ocorridas no país, nos países todos europeus. Há muita preocupação em certos países com a chegada de imigrantes. Isso pode criar alguns empecilhos, algumas barreiras para o intercâmbio? Eu acho que no. En nuestra experiencia no, porque cuando el estudiante tiene un currículum ya formado, el estudiante ya puede mostrar que realmente él tiene un interés netamente académico.
por lo general las universidades europeas, la nuestra en particular, siempre está de brazos abiertos a recibir un mayor número de estudiantes. Nuestra universidad, por ejemplo, es una universidad que tiene como frase hacia el liderazgo internacional en la educación. Y nuestro interés es recibir siempre estudiantes de todas partes del mundo. Tenemos 2.500 asiáticos que están estudiando en nuestras universidades. Y eso demuestra que realmente somos una universidad de puertas abiertas, y es porque el gobierno de España no coloca trabas cuando la documentación es adecuada, el currículum del estudiante es adecuado para que el estudiante forme parte de nuestras universidades. De uma forma geral, o brasileiro é bem recebido na Europa, na Espanha não é diferente. No es diferente, en el área que nos desenvolvemos nuestra tarefa, podemos hablar con certeza que son muy bien recibidos, y siempre es un gusto tener estudiantes brasileiros porque aportan mucha cosa en otros aspectos, en lo social, en la integración. O brasileiro tem essa costume de ser muito abraçador, integrador, e isso faz muito bem no ambiente estudantil. Ok, vamos a mais um intervalo aqui no programa. Daqui a pouco a gente volta com o terceiro bloco do 27 Segundos, entrevistando o professor Vicente Aloaz Pons, que é da Universidade Espanhola de Múrcia. Fique ligado, a gente volta aí em seguida, é rapidinho o nosso intervalo. De volta com o 27 Segundos pela RCTV. Daqui a pouco a gente vai retomar a entrevista com o professor Vincent, que está aqui nos estúdios da RCTV ao vivo. Vamos acompanhar agora como é que foi a visita do ministro da Integração Nacional, Helder Barbalho. Ele esteve hoje na Paraíba inspecionando as obras da transposição do Rio São Francisco e garante que até o final de fevereiro vai chegar água aqui pela Paraíba. Era por volta de 1h da tarde quando a comitiva do Ministério da Integração Nacional chegou à estrutura do eixo leste do projeto de integração do Rio São Francisco. O trecho fica no município de Monteiro, no Cariri do estado, quando a água começa a seguir em direção ao açude Poções, Rio Paraíba, e, por fim, o açude Epitácio Pessoa, em Boqueirão. O ministro da Integração Nacional, Helder Barbalho, avaliou o andamento das obras, que, segundo ele, estão 96% concluídas. Nós estamos monitorando diariamente o andamento das obras. Hoje mesmo viemos acompanhando o andamento das estações de bombeamento que estão no caminho das águas. Tivemos uma excelente notícia ontem, já no entardecer, já fizemos o sangramento do reservatório Braúnas, passando adiante no rumo do reservatório Mandante. Pela primeira vez a água chegando neste trecho da obra. A previsão inicial é de que as águas da transposição do Rio São Francisco chegassem à Paraíba no início de abril, mas agora esse prazo foi antecipado. A intenção é que no dia 28 de fevereiro as águas estejam passando por esse túnel aqui, seguindo o curso em direção ao açude Epitácio Pessoa. Segundo o ministro, a população de Monteiro e dos 19 municípios abastecidos pelo açude Epitácio Pessoa já vai poder contar com as águas da transposição antes do prazo estabelecido para esse ano. Nossa expectativa é que possamos, até o último dia de fevereiro, estar entregando água do Rio São Francisco aqui em Monteiro e, a partir daí, pegar o curso do Rio Paraíba, garantindo oferta hídrica. O prefeito de Campina Grande, Romero Rodrigues, também acompanhou a comitiva e falou sobre a importância dessas vistorias para o andamento das obras. Acho que a programação está cumprindo rigorosamente o que foi estabelecido pelo Ministério da Integração, a razão pela qual assim, é bem importante a visita do ministro, até porque, ao que precisar ser corrigido, nessa visita técnica, ele haverá de apresentar nova recomendação. Uma outra preocupação surge quando se trata da recuperação das barragens que fazem parte do caminho das águas.
O presidente da AESA, João Fernandes, garantiu que esse serviço já está sendo agilizado e Boqueirão recebe as águas da transposição em até 40 dias após o prazo de fevereiro. A meta que é do Ministério é também a nossa meta, chegar a 28 de fevereiro com tudo pronto para se abrir ali a torneira e começar a descer água rio abaixo, passar pelo açude de São José, passar pelo açude de Poções, passar pelo açude de Camalaú e o rio já está sendo desobstruído. Na verdade, naturalmente ele estava desobstruído. No entanto, tem um obstáculo aqui, outro acolá, até isso há de ser removido e está sendo removido pela Secretaria de Infraestrutura do Estado. Para quem vai ser beneficiado pela transposição, ver que as águas estão cada vez mais perto é sinônimo de vida nova. Mais emprego, mais renda, eu acho que vai valorizar com certeza mais a cidade da gente, não só a cidade de Monteiro, como a Paraíba, como o Nordeste. Eu acho que a transposição é uma das obras mais que trouxe coisas boas para o Nordeste. De volta com 27 segundos, eu vou aproveitar aqui para a gente matar a curiosidade, né? Já que a gente está falando em transposição de águas. Professor Vicente Aloas Pons, lá na Espanha tem alguma localidade que usa a transposição de água como forma de abastecer suas cidades, suas localidades? Sí, totalmente. Nuestro estado, el estado de Murcia, tiene inconvenientes de agua. Es un estado que está ficando también un poco árido. Toda España en general tiende a ser un país que va cada vez siendo más árido. Y ya tem muchos movimientos de agua, mucha transfusión de agua. Una de las cosas también que se trabaja mucho también es la potabilización de las aguas, el aprovechamiento de otras aguas para potabilizarlas y volcarlas a la red de servicio público de aguas. Es una cosa que ha evolucionado mucho desde ya hace varios años y es un problema también de España, como tiene esta área del nordeste de Brasil. Del mismo jeito tiene ese problema España en general y nuestro estado Murcia, nuestra provincia, para ser correcto con la terminología, en especial tiene ese problema. Somos una provincia que la mayor producción agraria es cítricos, por la que naturaleza do chão, ¿no? ¿Qué, laranja? Laranja y limones. Vos se camina por Murcia y los árboles que tienen en las ruas son laranjeiras. Y limoeiros. Y también, pero el limoero lo que acontece que es las personas pegan más los limones. La laranja silvestre no, porque no es buena para... más para suco, para producción de suco. Sí, pero la silvestre, la que crece naturalmente, esa no es buena, generalmente no es buena la laranja, no es dulce suficiente como para utilizarla. Pero hay mucha producción de laranja. Es un estado que produce laranja para gran parte de España y otras regiones de Europa. ¿Se produce uva? También se ve, bueno, España tiene una cultura do vinho muy grande. Muito forte. Sí, particularmente eu sou interessado. Você sabe que lá hay adegas muy prestigiadas en el mundo, ¿no? La producción de uvas es muy bueno porque también el tipo de chão ayuda mucho a tener una uva con la fuerza suficiente, o corpo, como se fala, suficiente para producir vinos de cualidades, ¿no? Y sí, hay mucha producción de vinos en la región, si bien no es la principal foco agrario en la región, pero hay mucha producción de vinos también. De vinho também. Si algún día visita, puedo dar las dicas para você de dónde. Com certeza. Ainda visitarei seu país. Com prazer. Com certeza. Professor, vamos voltar um pouquinho para os Senior Games. Sim. Caso seja mesmo efetivada essa parceria, haja realização, quando é que eles acontecem? Novembro do 2017 deste ano. 2017 já? Novembro de 2017? Sí, porque el atleta que participe clasifica para los International Senior Games del año 2018 en Cancún. El gobierno de México ya asignó la parcería para organizar los primeros International Senior Games, que va a ser en Cancún en septiembre del año 2018, en Cancún. Y también el atleta que participe clasifica para ir a los National Senior Games de los Estados Unidos. O sea que la participación del atleta habilita para 2 eventos internacionales, para él representar su municipio,
su club, su fábrica, porque los teams pueden ser formados por atletas de cualquier área, ¿verdad? Y puede ser un municipio, puede ser una fábrica, puede ser un estudio de abogados, cualquiera puede formar un team y venir, participar y con eso conseguir la clasificación para los National Senior Games en los Estados Unidos o los International Senior Games que se celebran cada 2 anos em diferentes países do mundo. As Senior Games, eles são realizados em uma única sede. No caso, sí. Se for aqui, só na Paraíba. Só sería na Paraíba, sí, se organizan en una sede, generalmente en 2 semanas, pero eso también se ajusta a la condición que tenga ciudades para poder absorber todos los esportes en ese plazo de tiempo. Si en lugar de 14 días se necesitan 17, no tenemos problemas, esas cuestiones se flexibilizan. Como falei al inicio, es una estructura que busca la integración más que la competición. La competición es la excusa para la integración de las personas de más de 50 años en un ambiente saludable, en un ambiente donde se desenvuelve calidad de vida y donde se desenvuelve amistades, donde se desenvuelve el deporte como una forma de estar en contacto con personas de diferentes regiones y de diferentes países del mundo también. Mas tem uma competiçãozinha, né? Tem um ranking. Qual o país mais bem colocado nesse ranking, nessas disputas? No, sin duda Estados Unidos, que es el que tiene mucho más tiempo desenvolviendo los Senior Games. Hoy tienen povos pequeños de los Estados Unidos que los propios prefeitos de las ciudades, ellos desenvuelven toda una gestión para que las personas de acima de 50 años façam teams para ir en representación de ese pequeño povo, esa pequeña ciudad, a participar en los Senior Games, porque eso genera nombre. Si ellos ganan en la competición, generan nombre. Entonces, es bien interesante lo que genera un Senior Games en un país en la medida que eso se va desenvolviendo cada día en forma más intensa, cada año en forma más intensa, ¿no? Con el correr de los años va creciendo y puede venir aquí a Paraíba una pequeña ciudad del sur de Brasil, en Chuy, en la frontera extrema sur, y salir campeón en alguno de los deportes, o en la corrida, o en la caminada, y eso sin duda genera nombre también para esas pequeñas ciudades que tienen sin duda atletas que tienen condiciones para desenvolver una actividad esportiva integradora, y bueno, y esos son ventajas que tienen los Senior Games y que demuestran lo que es la doctrina de los Senior Games, ¿no? Integración, intercambio, valorización de las personas, espacios para que desenvuelvan las cosas con placer e com qualidade, verdade? Ok, vamos a mais um intervalo e a gente volta em seguida, quarto e último bloco do 27 segundos. Fique ligado, é rapidinho o nosso intervalo. De volta com o 27 segundos pela RCTV, canal 27 da NET Digital. O reajuste do salário dos vereadores de Campina Grande gerou muita polêmica na cidade e agora foi convocada uma reunião para amanhã, uma sessão extraordinária que vai tratar do assunto. O prefeito de Campina Grande, Romero Rodrigues, enviou na última quinta-feira para a Câmara dos Vereadores aqui de Campina o projeto de lei que reajusta o salário dos servidores públicos municipais efetivos, são em média 8.000 servidores, e também dos aposentados e pensionistas. Só que esse reajuste precisa ser votado pela Câmara dos Vereadores e isso vai ser convocado através de uma sessão extraordinária. A gente vai conversar com a presidente da Câmara, a vereadora Ivonete Ludigério, para saber mais detalhes. Já foi feita a convocação dessa sessão, presidente? Nós fizemos ontem a convocação e estamos distribuindo, entregando aos colegas por escrito como manda o regimento, e deve ser para quinta-feira, às 9 da manhã, aqui no plenário da Câmara Municipal. São, em média, 8.000 funcionários efetivos. De quanto seria o impacto mensal desse reajuste? De acordo com o secretário de Administração, Dr. Paulo Roberto, é entre 350 e 400 mil reais mês o impacto que causa o aumento do salário mínimo para a Prefeitura Municipal de Campina Grande.
Nessa sessão vai ser apenas o reajuste ou pode entrar em pauta de votação a discutir outros assuntos? Não, essa sessão vai ser extraordinária com o fim de votar apenas o reajuste salarial, porque nós não podemos esperar, já que temos folha de pagamento para fazer dentro do mês de janeiro. A gente agradece as informações. Daniela Pimentel, de Campina Grande. Bom, na Câmara Municipal de João Pessoa tem vereador de bancada de situação que não está muito satisfeito com o espaço que tem recebido do prefeito Luciano Cartacho. Eu votei no prefeito. Eu acolhi no meu partido, no PSD, eu era presidente. Acolhi um prefeito atuante, um prefeito brilhante como o prefeito Luciano Cartacho. E acho que amigo tem que ser tratado como aliado, como amigo. Eu estou sentindo falta das reuniões do PSD. Eu era presidente, sou vice-presidente, não estou sendo convocada nem para as reuniões do próprio partido. Atenção, eu acho que precisa de atenção. Na mídia tem espalhado, não, vereador só está preocupado com o cargo. Nós somos eleitos, primeiramente Deus, abaixo de Deus o povo da cidade. E tem muito pai de família, sem mãe de família empregado. As pessoas estão todas fora, de todos os aliados do prefeito. Era muito comum ou tranquilo para qualquer vereador e errado ficar de perna para cima achando eu estou eleito, está tudo muito bom. Não, eu quero tratar de partido, eu quero tratar com um prefeito que eu defendi 4 anos aqui, fiz parte da bancada, eu quero tratar a respeito das pessoas que estão desempregadas. Bom, um novo grupo criado dentro do PMDB da Paraíba, liderado pelo senador Raimundo Lira, recebeu essa semana o apoio do ex-deputado federal e ex-governador da Paraíba, Roberto Paulino, e do deputado estadual Ranieri Paulino. Segundo o Ranieri, este ano não é ano de se falar em eleições, mas ele já saiu dessa reunião, desse encontro com Raimundo Lira, defendendo a candidatura própria do partido. Falando especialmente sobre o ano 2017, que deve ser um ano que se fale mais de gestão e menos em eleição, inclusive sugestão nossa de construir uma pauta positiva, né, para o partido, né, até construir aí uma relação mais próxima dos municípios com os ministérios, né, com os ministros do PMDB, com o governo federal, que essa é uma das funções da bancada federal, é essa. E nós temos um belo plantel, um belo quadro, né, com os senadores Maranhão, o senador Lira e os deputados federais André, Hugo e Veneziano, que podem, inclusive, construir e fazer essa pauta positiva de aproximação dos municípios, das lideranças com o governo federal para atrair investimentos. Então, tratamos disso, mas, naturalmente, também tratamos do partido, do PMDB. Apresentei, né, eu e Roberto Paulino apresentamos uma sugestão, uma tese, né, que para a próxima reunião de candidatura própria do partido. Eu acho que essa é uma tese que busca convergir o sentimento da maioria do partido, né, e eu estou imbuído nesse sentido, e vejo que os companheiros também, né, estão imbuídos nesse sentido. Eu conversei com o Zé Maranhão também é entusiasta da candidatura própria. Então, agora é discutir os nomes. Tem o nome do próprio senador Raimundo Lira. Eu até dizia a ele, que parece ser uma utopia. Lira conseguiu ser aplaudido tanto pelos petistas como pelos tucanos, quando presidiu a comissão processante do impeachment. Então, por que, quem sabe, na Paraíba ele não consiga construir uma pacificação, né, em torno do nome dele? Ele tem tido uma agenda administrativa com o governador, mas tem uma relação pessoal de amizade, tanto que se confraternizou no Réveillon com o senador Cássio. Então, Lira hoje é um nome que transita em todos os partidos da Paraíba, e aí, quem sabe, ele terá essa missão de fazer uma pacificação na Paraíba. Pode ser utopia, mas eu acho que não custa tentar. Vamos voltar a conversar com o professor Vicente Aloaz Pons, da Universidade de Múrcia, da Espanha, sobre os Senior Games, que pode ser realizado aqui na Paraíba ainda este ano. E já falamos da questão da competição, da qualidade de vida, e o senhor tocou também na questão da pesquisa científica, né, que é feita. A comunidade científica lá de fora também acompanha a realização destes jogos, desempenho desses atletas? Totalmente, totalmente. No solamente el desempeño, se acompaña lo que es la alimentación de esas personas, se acompaña lo que es las costumbres también de esas personas en cuanto a la atención médica que reciben, cada cuánto hacen los controles deles normales, todos los controles que na medida que as personas vamos avanzando en edad tenemos que hacer. Entonces todo eso da un perfil
de la persona que practica deporte y cuáles son los beneficios que esa persona tiene en sus hábitos saludables, en sus hábitos de sanidad personal, en sus hábitos sociales también, ¿verdad? Entonces todos esos elementos se utilizan para hacer pesquisas y para poder traer mayor conocimiento para la comunidad, que es muy grande, la comunidad que se ocupa de desenvolver servicios, cuando falo de servicios, falo muy en general, ¿no? Porque servicios es medicina, servicios odontología, servicios psicología, servicios sociología. Cria também nicho de mercado, né? Bueno, hoy en un mundo no existe nada que no crea un nicho de mercado. Sí, o sea, pero sí, es un nicho de mercado muy atraente. Muy fuerte. Y sí, y además es un nicho de mercado que, como bien falou você hoy, Brasil necesita comenzar a colocar atención porque la población está envejeciendo. Entonces, como la población está envejeciendo, hay que prestar atención y este tipo de eventos fornece de posibilidades para entender mejor el comportamiento en los gastos que ese tipo de personas hacen. Porque una de las pesquisas que naturalmente se hacen en los Estados Unidos es en cuanto a cuáles son sus hábitos de consumo, cuáles son sus hábitos de turismo, cuáles son, como falei, sus hábitos alimentarios, sus hábitos en cuanto a salud. Todo eso fornece una clara imagen del mercado, porque las empresas que realizan pesquisas no tienen generalmente tanto público de esa faixa etaria junto como para hacer una pesquisa física, presencial y objetiva. Y esta sí lo es porque además en un evento de esta naturaleza el público, como falamos, es de la misma faixa etaria pero de diferentes situaciones sociales en cuanto a los ingresos que perciben. Entonces, eso nos permite tener público de todas las fallas, falla A, falla B, falla C, participando en un mismo evento y nos permite recibir una pesquisa en todo lo que faz parte de la vida de las personas de los diferentes niveles sociales. É verdade que esses jogos já despertaram o interesse dos brasileiros? Já houve a produção, inclusive, de um documentário? Ya hay un documentario que se llama A Idade dos Campeões. Ese documentario puedes encontrar en YouTube. En ese documentario se ven cosas muy interesantes de lo que acontece en los Estados Unidos. Como vos bien faló, o Brasil ya se interesó en este producto que se llama Senior Games, a punto de haber feito un documentario de más de una hora. Ese documentario muestra lo que es cómo se preparan las personas para participar de los National Senior Games de los Estados Unidos. Es bien atractivo, bien atraente de asistir a ese documentario. Ok, A Idade dos Campeões, é só colocar no YouTube, procurar esse documentário, um vídeo, em torno de uma hora, né? Sim, um pouquinho em cima da hora. Ok. Professor Vincent Alois Pons, muito obrigado pela presença aqui na RCTV no 27 Segundos. Um prazer ter conversado com o senhor. El placer ha sido mío realmente y agradecemos este espacio de tiempo para poder explicar a los paraibanos qué es Senior Games y esperamos que esto ayude a que abracen la idea y que pueda ser Paraíba el estado que seja el estado capital de los Senior Games do Brasil, ¿verdad? Vamos torcer para que isso aconteça. Depende exatamente de quê? Bom, depende de que todas las fuerzas que hacen parte de la comunidad social del Estado abracen la idea, ¿verdad? Tanto sea el Estado que tiene que fornecer los elementos necesarios, los estadios, la seguridad pública, bueno, todo lo que hace parte de los juegos, y que las empresas privadas paraibanas también contribuyan para poder tener los elementos necesarios para dar la atención a esas más de 5 o 7 mil personas que hallamos que en la primera edición podrían estar participando. O senhor os Senior Games, o senhor como representante, estão recebendo apoio da Universidade Federal da Paraíba. Sí, nos están acompañando en este camino, un apoyo que es muy importante porque siempre entendemos que sin duda lo académico fornece mucha estrutura para el desenvolvimiento de este tipo de iniciativas. Ok. Muito obrigado, professor, pela presença, pela entrevista aqui no 27 Segundos. Obrigado. Bom, chegamos ao final do 27 Segundos desta quarta-feira. A todos uma boa noite. Amanhã estou de volta às 9 da noite aqui ao vivo na RCTV, do seu jeito, para você. Até lá.